Quando a gente fala revolução científica, a gente vai chegar e vai fazer uma regressão histórica de alguém que viveu mais ou menos no ano 1000 depois de Cristo. E essa pessoa ficou 500 anos lá numa experiência, sei lá, ficou embalsamado lá 500 anos e de repente ele chegou no ano 1500. Quando ele chega no ano 1500, ele olha pro lado assim, olha como é que tá o mundo e ele vê, cara, mudou algumas coisinhas, umas coisinhas mudaram, outras não, mas assim, tô me vendo aqui na minha área, assim, sabe? Tô entendendo aqui meu mundo, ele tá como ele tá. Agora, se você pegasse um cara de 1500 e trouxesse ele pros nossos dias de hoje, ele não ia entender nada do que tá acontecendo. Ele ia falar, cara, isso aqui deve ser um sonho, eu tô num outro planeta, eu tô numa outra existência, não é possível que isso tudo aconteceu. Então, houve de fato uma mudança do mundo de 500 anos pra cá, de uma forma como nunca tinha havido antes. A quantidade de modificações que aconteceram na humanidade, ela foi, assim, desproporcional ao que existia anteriormente. Isso a gente vai pensar desde gasto energético. Então a gente tinha um determinado gasto energético há 500 anos atrás que vinha crescendo pouquinho. Hoje esse gasto energético foi para um patamar absurdo. A produção de valor, de termos de riqueza das nações, das sociedades, ela aumentou demais. A questão da comunicação de dados que são transmitidos, isso nem se fala. Então, o que aconteceu que fez o mundo mudar tanto de 500 anos para cá? E isso a gente deve especialmente à questão da revolução científica. Então, aconteceu um tipo de mudança na forma de a gente compreender o mundo que mudou completamente o mundo. E isso começa especialmente com o ponto número 1, que é a questão de a gente assumir a ignorância. Então a revolução científica, ela não é uma revolução do conhecimento humano, ela é uma revolução ou o assumir da ignorância. Porque foi a partir dessa postura humilde de que, cara, eu não sei, talvez eu esteja errado, que fez com que tudo começasse a mudar e mudar de uma forma, assim, absurda perto do que a gente tinha antigamente. Então, antigamente, na época de Buda, na época de Maomé, na época de Jesus, nessas épocas anteriores à Revolução Científica, as pessoas acreditavam que tudo que elas precisavam saber ou estava escrito nas escrituras que elas seguiam, ou alguma pessoa da região dela sabia. Então, uma pessoa lá que era um pastor lá na Irlanda, ele tinha uma determinada dúvida assim de como o mundo foi criado. Ele ia lá, pastor que eu falo agora é um agricultor, tá? Ele chegava pro pastor dele lá e perguntava como o mundo foi criado. Daí o pastor dele tinha uma explicação ali, teológica, do que tinha acontecido na criação do mundo. Então ele tinha uma explicação. Agora, se esse mesmo agricultor chegasse e falasse assim, tá, mas como é que as teias da aranha são formadas? O pastor, né, o sacerdote, ele ia falar assim, cara, isso aí não tem importância. Porque se tivesse importância, estaria na Bíblia. Se não tá, é porque não tem importância. O cara fala, mas eu quero saber. Cara, você pode até saber. Ninguém vai proibir você de estudar isso, mas isso é uma coisa irrelevante. Porque se fosse relevante, alguém na nossa aldeia já conheceria isso. Então o ser humano, ele partia do pressuposto que ele sabia as coisas que realmente valiam a pena ser sabidas. E a gente não assumia que a gente não conhecia 99,99% de todas as coisas que aconteciam. A gente não tinha noção da quantidade de seres vivos, por exemplo, que existiam no nosso planeta. Inclusive seres que moravam dentro de nós, né? Como as próprias bactérias ou os vírus. A gente não tinha nenhum conhecimento disso. Porque a gente acreditava que os sábios da época, sejam eles quais forem, eles tinham tido todo o conhecimento ali. E aquilo ali estava... O que não tivesse dentro daquelas escrituras era irrelevante. Isso aí não tinha tanta importância para nossa espécie.